Estou eu aqui outra vez com vocês nessa disciplina sobre deficiência intelectual para dialogar com vocês um pouquinho mais sobre os processos de letramento e de letramento matemático do aluno que tem deficiência intelectual. É um grande prazer estar aqui neste momento falando com vocês, dividindo as orientações da disciplina com a professora Danúzia, porque eu tenho grande admiração. Ela esteve na minha banca de mestrado, apreciou o meu trabalho e tem desenvolvido um grande trabalho na área da alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Então, poder partilhar com ela dessa disciplina é um enorme prazer. E é um enorme prazer falar com vocês, que eu tenho visto ao longo do curso um grande desenvolvimento, uma grande participação de todas e muito interesse em aprender um pouco mais. Falar sobre deficiência intelectual é bem complexo. Primeiro porque há poucos estudos relacionados ao letramento da criança com deficiência intelectual, e os estudos que existem, que estão disponíveis para acesso e estudo, normalmente ou constantemente têm trazido considerações não positivas acerca dos resultados alcançados. Então, com a unidade 2, o que eu gostaria muito é que a gente pudesse perceber o quanto é importante nós trabalharmos numa perspectiva positiva do ensino da criança com deficiência intelectual. Para isso, é muito importante que a gente acredite nessa possibilidade. É o primeiro paradigma que nós temos que vencer. Como foi dito na unidade 1, há uma cultura reinante que versa sobre a impossibilidade de educar pessoas com deficiência intelectual. E que o próprio termo deficiência intelectual, ele vem para desmistificar essa impossibilidade. Ele vem com o intuito e uma possibilidade da gente pensar por outros aspectos do desenvolvimento cognitivo da pessoa que tem deficiência intelectual. E é pensando nessa possibilidade de uma educação positiva, em que o aluno com deficiência intelectual tem possibilidade de aprender o conteúdo acadêmico, é que foi proposto os estudos da unidade 2. Inicialmente fazemos um diálogo sobre o processo de desenvolvimento da criança com deficiência intelectual, apontando que é necessário a gente pensar em possibilidades alternativas de ensino, não mirabolantes, mas dentro do que nós já conhecemos de metodologia, de trabalho pedagógico com todos os alunos de uma forma geral, a gente pensar em adaptações que se tornem caminhos alternativos para possibilitar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Porque todas as pessoas que têm deficiência, ela precisa de uma compensação dessa deficiência do ponto de vista de criar recursos que viabilizem o seu acesso à cultura de uma forma geral. A gente vê que para a criança surda tem Libras, para a criança cega tem Braille, agora nós aprendemos para o surdo cego várias outras formas de comunicação específica para se trabalhar com esse público. Já para a deficiência intelectual não há um recurso como estes, pronto e acabado. Portanto, cada caso, cada criança, ela deve ser pensada na sua individualidade, na sua singularidade, para que em cima de seu desenvolvimento, a partir de uma avaliação pedagógica, que todos nós como professores podemos fazer, podemos acompanhar o desenvolvimento e perceber o que a criança já domina, aquilo que ela já conhece e como ela aprende. E a partir dessas informações, a gente criar metodologias de trabalho, de adaptação de currículo, de flexibilização do currículo e de pensar em aulas que envolvam essa criança no cotidiano da sala de aula, criando assim os caminhos alternativos. Para quê? Para que a gente possa criar oportunidades de que a criança com deficiência intelectual seja trabalhado nela exatamente aquilo que lhe falta. Por exemplo, a questão da generalização, a questão das funções psíquicas superiores, como a memória, a comunicação, a capacidade dessa criança de abstrair, de sair do aspecto mais simplista para aspectos mais complexos. Então, de vários momentos, até que a criança atinja um nível maior de desenvolvimento, é preciso a gente usar vários recursos. E para cada criança há uma possibilidade, há um recurso de se fazer isso. Pensando nessa compensação nos caminhos alternativos para se construir uma educação positiva em relação à criança com deficiência intelectual,
A unidade 2 vem também apontando para nós as possibilidades de desenvolvimento a partir de uma perspectiva não da idade biológica. Com 2 anos faça isso, com 3 anos tem aquele desenvolvimento, mas a partir da maturação dos órgãos de pensamento, da memória, que a criança vai apresentando como possibilidade de desenvolvimento. E a partir da identificação de em qual momento e de qual situação de aprendizagem que a criança se encontra, a gente poder intervir nesse espaço de desenvolvimento, criando desafios para que ela possa avançar para estágios mais complexos e mais elevados, potencializando assim o desenvolvimento da criança com deficiência intelectual. São discussões que, para a gente pensar um pouquinho, delongariam um tempo maior. Mas eu espero que ao estudar a unidade, ao ler os conceitos, vocês possam compreender como que foi pensado por Vygotsky e seus colaboradores esse desenvolvimento que ele chama de desenvolvimento real, desenvolvimento proximal, para alcançar um desenvolvimento potencial. Não é um momento estático, para cada criança há uma maturação do seu desenvolvimento, dos aspectos da memória, da comunicação, da sua interação com o meio. Em vários momentos a gente ouve as pessoas dizerem, quando se refere a criança que tem síndrome de Down, e aí ela tem deficiência intelectual, dizer que o socializar dela já é ótimo. E é claro que é por meio da socialização que se efetiva os caminhos alternativos, a compensação da memória que pode ser fraca, da comunicação que pode ser reduzida, mas é uma socialização diretiva, não é uma socialização de a gente estar aqui e convive bem, só pela socialização, mas é aquele que leva a pessoa, por meio do convívio com a outra, entender os processos culturais que regem os nossos relacionamentos e ir se apropriando desses processos. E isso envolve a parte de leitura, a parte de escrita, a parte de ser aluno. É no convívio com outros alunos, é no convívio da sala de aula, no dia a dia, participando das atividades como todos os alunos, que a criança com deficiência intelectual ela pode se apropriar dessa cultura de ser aluno e possa criar expectativa em relação a si mesma, em relação ao grupo que ela convive, que vai levá-la a querer avançar estágios, avançar etapas e aprender cada vez mais, superando a sua autoestima, que já é muito boa e não desenvolve o grau nosso que a gente tem de competir, de querer ser melhor, de querer estar em primeiro lugar, que nos move para a frente. Então isso é preciso ser colocado, é preciso ser instigado na criança com deficiência intelectual. E é por meio de criação de situações em que ela possa imitar uma outra pessoa mais desenvolvida, que ela possa ver como o outro se comporta, é que ela pode ir construindo caminhos alternativos para a sua aprendizagem. Então é pensar de forma muito alegre, muito positiva sobre a educação da criança com deficiência intelectual. É complexo, claro que é, e a gente não tem receitas prontas, conforme já frisou a professora Danusa inúmeras vezes na sua fala, também no seu material. Mas é buscar respostas mais positivas dentro do desenvolvimento da criança. Normalmente nós avaliamos só dizendo ela não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Mas a criança aprende a falar, ela aprende a entrar numa fila, ela aprende qual é o horário do recreio, ela aprende várias situações que são as situações acadêmicas e que a gente não considera isso como aprendizagem. E para articular esse trabalho, hoje existe, dentro de uma discussão muito grande, ensino pela professora Eniceia, numa outra diretriz pela professora Danusa, do ensino colaborativo ou do coensino, que é a articulação do trabalho do professor de apoio com o professor regente e o professor de atendimento educacional especializado. Os três, num diálogo juntos, eles podem promover e descobrir como preparar uma aula para que esta aula seja uma aula inclusiva. Não só adaptada, não só adaptar um conteúdo, mas também que esse conteúdo, ao ser adaptado, ele não isole a criança, mas junte e faça com que eles estejam todos trabalhando de forma positiva. É um diálogo longo que nós precisaríamos estabelecer,
Mas nós vamos ter o chat para vocês participarem, o fórum para vocês estarem dialogando uns entre os outros, uns com os outros, melhor dizendo. E nesse diálogo eu espero que a gente possa encontrar algumas possibilidades de pensar positivamente a educação da criança com deficiência intelectual. Espero que vocês estejam gostando da disciplina, que estejam aproveitando. E me coloco mais uma vez como tutora, mas também como colaboradora nessa disciplina, para qualquer eventualidade, se eu puder ajudar, colaborar com as reflexões de forma mais pontual. Agradeço, desejo a vocês uma boa continuidade dos estudos.